Boa noite, como é que estão? Vamos lá começar o nosso curso de férias e nós vamos falar daquilo que é o início da psicologia. Isso mesmo, a gente vai começar falando sobre a história da psicologia, compreender de onde é que ela vem, onde é que a gente se constitui enquanto ciência, enquanto profissão, que nos traz até os dias atuais. Vamos nessa? Bom, psicologia literalmente significa estudo da alma. Sim, isso vai fazer muito mais sentido quando a gente começar a ver a importância e a influência da filosofia no nosso fazer psicológico, que a gente vai acabar estudando nesse nosso percurso de história da psicologia. Sim. Por quê? Psique vem de alma, do grego alma. E logia vem de tratado, de estudo. Logo, a gente vê estudo da alma. É importante a gente falar isso porque, para a gente poder caracterizar a psicologia, e como Ana Bock nos coloca, psicologias, cada pessoa ela tem a sua própria psicologia. Ou seja, a sua forma de compreensão acerca de como dá o seu mundo, de como as coisas acontecem ao seu redor, de que maneira que ela está e que ela detém o seu local enquanto pessoa, enquanto ser nesse mundo. Assim, a gente fala de psicologias por quê? Porque a gente estuda o psique, a gente estuda a subjetividade humana. E mais do que isso, nós temos uma diversidade de teorias, abordagens e principalmente de objetos de estudos muito vasta e imensa. Aqui é importante a gente fazer um adendo bacana sobre essa psicologia do senso comum. Mas por que falar de senso comum? Porque em muito a nossa ciência se deve à própria construção e à própria adoção das pessoas através do senso comum, através do compartilhamento culturalmente ali, enquanto seres, enquanto sociedade, da ciência, dos conhecimentos e por aí vai. É preciso a gente falar o quanto que é importante entender o que o mundo nos apresenta. As formas de conhecimento, as formas de conhecer que a gente tem é o que faz esse mundo girar, é o que nos coloca em constante movimento. A gente pode pensar que o senso comum, o conhecimento científico são as únicas formas de se ter conhecimento, mas não é bem assim. A gente tem a arte, a gente tem a filosofia, a gente tem as religiões também, enquanto outros domínios do conhecimento humano. Então, é importante que a gente se atenha a isso. Nós, enquanto humanos, estamos sempre procurando isso, formas de conhecer. Conhecer aquilo que se desconhece, conhecer de novas formas daquilo que já se conhece, por aí vai. E quando a gente fala em senso comum, é muito no sentido do conhecimento da realidade, porque senso comum é o nosso cotidiano. A gente sempre tem algo que quem passou para a gente foi nossos avós, ou o grupo ao qual crescemos, o bairro no qual a gente se formou enquanto ser, se construiu enquanto humano. Então, o que importa dentro do senso comum é a praticidade e as soluções para os problemas cotidianos. A gente vê que existe aí uma grande tentativa de ensaio e erro. Eu faço, deu certo, eu continuo. Não deu certo, eu volto atrás e tento fazer de outra maneira. E a gente vê que na ciência não é bem assim que acontece. Muitas vezes, isso que está no senso comum é sim baseado no conhecimento científico. No entanto, é algum conhecimento que foi ali simplificado e até mesmo improvisado para dar conta do dia a dia. É importante a gente entender que o senso comum é um conhecimento acumulado e espontâneo. Afinal, ele ajuda a produzir uma visão de homem nas pessoas e principalmente no grupo que ali está. Cada grupo vai ter uma visão de mundo diferenciada. Diante disso, a gente entra numa questão que é importante falar, que é acerca do conhecimento considerado científico, porque ele requer um objeto
específico de estudo. E quando a gente pensa na psicologia que está dentro das ciências humanas, que não necessariamente precisa de uma certa distância para poder estudar o nosso objeto, a gente se depara com uma questão que atravessa os tempos. O que estuda e o que se debruça a psicologia. A gente precisa entender que ao se tornar ciência, durante todo o percurso histórico ao qual a gente vai ver nessa disciplina, a psicologia passou a adotar um método científico. Método vem do grego enquanto um caminho para se chegar a um fim. Então, o método científico nada mais é do que um conjunto de regras básicas que vai ajudar a desenvolver uma experiência a fim de produzir um novo conhecimento. A gente vê isso direto na psicologia. E é o que nos faz e nos fortalece enquanto ciência atualmente. É justamente a adoção do método científico, aquele que é composto pelo levantamento de hipóteses, pelos testes empíricos dessas hipóteses, pela análise dos dados colhidos, e a confirmação ou não dessas hipóteses, que podem levar à generalização, que caracteriza o fazer da psicologia enquanto ciência, enquanto área do estudo forte ao qual a gente conhece e se debruça nos dias atuais. É bacana quando a gente pensa sobre isso, porque a psicologia ela é muito recente, ela é uma bebê. Ela se desenvolve como ciência apenas no final do século XIX. A gente está no século XXI. Então a gente pode dizer que temos pouco mais de 100 anos aí que nos tornamos ciência propriamente dito, ao ter uma metodologia muito mais minuciosa, ter teorias muito mais arraigadas e que nos levem à compreensão da ciência psicológica. Muitos argumentam que ainda não foi possível a construção de paradigmas confiáveis e convincentes que pudessem ser utilizados por todos os psicólogos. Mas por isso não. A gente trata de uma diversidade de objetos dentro da psicologia tão grande que é por isso que a gente tem uma teoria tão vasta e tão diversificada. A gente consegue enumerar diversos caminhos aos quais a ciência psicológica consegue entrar e fazer a diferença. Conforme a definição adotada, a gente vê que a concepção de objeto ela é aquilo que combine com ela. Então, frente à psicologia, frente à sua diversidade enquanto ser, enquanto psicologias, como a Ana Bock colocou, e que eu já falei para vocês sobre isso, a gente vê que a psicologia ela estuda os diversos seres humanos, que é concebido dentro de um conjunto social, é claro. A psicologia hoje, ela se caracteriza justamente por essa diversidade. Dentro disso, é importante a gente entender que a nossa psicologia, em grande parte, se detém a estudar a subjetividade. Isso mesmo. Que é uma forma de contribuição particular e específica para a compreensão da totalidade da vida humana. A gente entende que o quê? Que o ser humano, ele é, em várias expressões, uma matéria-prima, um objeto para que a gente possa estudá-lo. A gente tem as questões visíveis, como os comportamentos, as questões invisíveis, como emoções e sentimentos. A gente tem as questões que são singulares, porque somos o que somos. E temos as questões que são genéricas, porque somos todos assim. Então, a gente vê que é dentro desse corpo desse ser humano, dentro desse ser pensamento, esse ser afeto, esse ser ação, dentro de toda essa subjetividade que emerge e forma esse ser, essa criatura ao qual nos detemos a estudar com afinco por todas as áreas, tentando compreender a sua totalidade, que a gente se debruça. É nessa subjetividade, é nesses mundos das ideias, dos significados, das emoções, que é construído internamente pelo sujeito, e dentro disso a gente vê as suas relações sociais, as suas vivências, a própria construção biológica desse ser também deve ser levada em conta e se torna como uma das fontes para as manifestações, tanto afetivas quanto comportamentais. É justamente aí que a gente se debruça. Diante disso, é importante a gente falar sobre a visão de homem na psicologia.
Hoje, a gente trata de um homem como uma unidade biopsicossocial, espiritual e ecológica. Isso mesmo. A gente tem um corpo que é biológico, que é físico. A gente tem um psicológico subjetivo, dotado de particularidades e que vai datar a personalidade ou de quem aquela pessoa é. A gente tem as questões sociais e históricas desse sujeito. As questões voltadas para o espírito. Porque como a gente viu anteriormente, a religião também é forma de se conhecer. É forma de ter conhecimento sobre o humano. E claro, as questões ecológicas, as questões ambientais ao qual esse sujeito está e que pode interferir sim em quem esse sujeito é. Diante disso, eu quero deixar claro aqui para vocês que a gente parte de uma visão na qual o homem não é inato. Então, ele se constrói aos poucos na medida em que ele vai se apropriando do material social e cultural. E faz isso ao mesmo tempo em que atua sobre o mundo, ou seja, ele é ativo nessa construção. A gente não está falando de uma construção de ser passiva frente ao meio, frente ao tecido social, frente aos seus próprios sentimentos e manifestações afetivas. Aqui a gente está falando que o homem, ele cria e transforma o mundo, e ele constrói e transforma a si próprio. É importante a gente se ater a isso, porque isso nos dá uma compreensão de onde a psicologia está hoje e de como que ela pretende caminhar agora para frente. Como objeto de estudo da psicologia, a gente pode afirmar em termos gerais que a gente tem os processos mentais e os comportamentos. É uma maneira da gente dividir de uma maneira bem mais simplória essa diversidade de objetos da psicologia. A gente vê que, por muitas vezes, esse estudo vai justamente tentar compreender como os estados da mente podem influenciar o corpo e como os estados do corpo podem atuar sobre a mente e assim vice-versa. É bacana que quando a gente entrar na parte filosófica, a gente vai ver muito disso, só que com outro nome. Então, estejam atentos. Outros focos de estudos da psicologia são os indivíduos especiais, aqueles que a gente pode dizer como fora da média. As questões de personalidade, as diferenças individuais de cada ser humano, de cada pessoa. As questões da psicopatologia, que são os desvios padrões de comportamento. A gente geralmente adota essa noção de psicopatologia a partir do DSM, que é o que traz justamente todas essa descrição de patologias ao qual a gente segue, e isso é um tratado internacional. E também as questões de grupos. Como se dão as dinâmicas de relacionamento dentro dos grupos? E a gente vê assim, realmente a diversidade de objetos para a psicologia é imensa. E ela se torna cada vez maior à medida que a história se modifica, à medida que nós, enquanto seres humanos, servimos de objeto para essa ciência. Há pouco eu falei que o objeto é aquilo que lhe cabe. E na psicologia nós temos inúmeros objetos, porque muita coisa cabe dentro desse grande guarda-chuva ao qual a gente chama de psicologia. Então, todos os aspectos, quando a gente pensa no objeto do estudo da psicologia, trazem meio que implícito uma maneira de pensar no por que motivo as pessoas se comportam de um determinado motivo e não de outro, por exemplo. É uma maneira da gente conseguir exemplificar um pouco do que se tenta chegar, do que se tenta construir e principalmente estudar dentro da psicologia. O profissional de psicologia ele pode atuar nas mais diversas áreas. Ele está na clínica, como o senso comum geralmente adota como a representação do fazer psicológico. Pode estar dentro da educação, dentro das escolas, das instituições de ensino superior. Ele está imerso na saúde pública e coletiva, nas questões das organizações institucionais, na área esportiva, na área do marketing, na área da assistência social. E a gente vê justamente essa capacidade de adoção de objetos de acordo ao seu mais variado aspecto, bem como essa capacidade de compreensão do objeto como aquilo que vai combinar com a teoria,
que a gente pode ver essa riqueza de valores, essa riqueza de objetos que a psicologia tem ao se debruçar sobre o ser humano e sobre a sua complexidade. A psicologia é linda, né, gente? Vamos combinar. Dessa forma, a psicologia ela é uma ciência com campo próprio de estudo, o seu objeto e meios de investigação e o seu método. A gente vê que a psicologia constrói tudo em si, dentro de si e sobre si. É uma ciência linda e eu vos convido junto comigo a compreender de onde é que vem. É isso aí, a gente fica por aqui.